Olá, tudo bem? Eu sou Júlia Ramalho e ajudo você a se transformar na sua melhor versão. Faço isso através de conhecimentos, de coaching, de psicologia e ajudando também empresas através de conhecimentos de administração. Eu tenho conversado com vocês nesse canal do YouTube sobre essas transformações do trabalho com essas novas mudanças e tecnologias. E hoje eu quero fazer uma conversa que é para ambos, para quem está procurando a carreira, que profissão deve fazer, e para quem já está no mercado de trabalho e está preocupado, pensando se a área dele, a profissão dele vai continuar existindo ou não. Essa é uma pergunta de $1 milhão que todo mundo vem se fazendo e que a gente tem algumas dicas de alguns pesquisadores, né, nessa área de transformação do trabalho para poder ajudar a gente a pensar. A primeira delas é: se o seu trabalho utiliza criatividade, é provável que ele não esteja em ameaça. Ou, se você está escolhendo uma profissão que precisa ser criativo para executá-la, a chance dessa profissão sumir num curto espaço de tempo é pequeno. O que a gente fala com isso é que, na verdade, as profissões criativas, elas serão necessárias. Por quê? Porque as máquinas não fazem muito bem a parte de criatividade. Isso quer dizer que elas são muito boas em seguir o que está estruturado, em procedimentos muito organizados e estruturados. Então, quando a gente pensa que é preciso inovar em qualquer área, né? Se você estiver numa área específica que você trabalha com essa parte de criatividade e inovação, não só pensando a profissão, mas dentro de uma profissão, essa área sua está salva. E se você está escolhendo uma profissão e você tem facilidade com essa área de criatividade e de inovação e de tentar fazer as coisas diferentes, ao escolher uma profissão que precisa muito trabalhar com isso, a chance dessa profissão ser eliminada por uma máquina, seja inteligência artificial, sejam robôs, o que for, nesse caso a chance é menor. Outro dado importante é que as máquinas ainda são muito ruins em interação e interrelacionamento pessoal. Será que em algum momento elas vão ser boas para relacionamento pessoal? A gente não tem essa informação, mas o que a gente sabe é que conviver com as pessoas é algo muito complexo. Né? Tem algo muito espontâneo e muito imprevisível nas relações. Quando a gente fala de relacionamento, a gente vai em empresas, faz coaching, né? Tenta entender as relações, inclusive no trabalho, a gente vê o tanto que isso é ainda um ponto de questão de desenvolvimento para várias pessoas. Então, a gente lidar com pessoas é algo extremamente complicado, né? E pessoas que têm essa habilidade, seja através da empatia, seja através de colocar essas boas perguntas, ser provocadores, seja em estabelecer, né, redes de trabalho, de networking e tudo mais, se isso continuará sendo uma enorme necessidade. E aí a gente vai ter algumas profissões que trabalham um pouco mais com isso, por exemplo, a questão de alguém na área de vendas, né? Aí vai para marketing, a gente pensando não um marketing simplesmente de planejamento, mas um marketing também de pessoas que precisam de muito relacionamento entre pessoas dentro da empresa, com vários departamentos, isso será importante. A gente pode pensar também que tanto essa área toda de cuidado, né? Medicina, a psicologia, toda a área de saúde nesse sentido, ela continuará necessitando de pessoas que saibam relacionar umas com as outras. Aliás, essa é uma das questões que a gente coloca para essa área de saúde. Se a gente passa a ter máquinas que podem ajudar em diagnósticos, né, em estabelecer novas formas de detectar doenças e necessidades, podemos dizer assim, por outro lado, tem algo que é extremamente humano, que é a capacidade mesmo de entender se aquela é a demanda que a pessoa tem, de ouvir um pouco mais, de colocar perguntas, de conseguir interagir. Isso, de fato, a gente não vai ter muito como
eliminar tão rapidamente né, através de máquinas, robôs ou sistemas de inteligência artificial, porque a gente acaba pensando tanto de coisas que são imponderáveis no relacionamento humano. Se enquanto humanos a gente mesmo está tendo dificuldade, com certeza, não sendo algo extremamente estruturado, a máquina terá uma maior dificuldade, né? Então, assim, esses são dois grandes pontos para a gente poder pensar. E além disso, a gente pensar que tudo aquilo que for extremamente rotineiro tem chance de ser automatizado. Então, quando a gente pensa uma área, se eu tiver dentro de uma área de planejamento, onde tem algumas etapas muito prontas, onde eu faço coletas de dados muito pré-determinados, pode ser que de fato isso o sistema possa fazer, pelo menos num primeiro momento, de uma forma melhor. Mas não quer dizer que também não vai existir toda uma análise crítica para isso tudo. Então, quando a gente pensa nessas profissões, o mais importante é a gente imaginar que a gente vai ter que ser high-tech, né? Que a gente fala, qualquer uma dessas profissões, a gente vai ter que começar a entender um pouco mais dessas áreas mesmo, dessa tecnologia. Nem que seja para a gente recombinar com elas, por exemplo, falei dos diagnósticos, né? Entender melhor como funcionam esses sistemas para a gente poder nos aliarmos a eles e não simplesmente ignorá-los. E também high touch, né? De muito contato. Então a gente passa a ter profissões que podem se surgir nesse momento cada vez mais humanas ou necessárias para nos distinguir das máquinas. Então nesse sentido a gente começa a falar muito da necessidade dessas habilidades, né? Que são não só tecnológicas, como também cada vez mais habilidades humanas, que é de conexão, de relacionamento, de comunicação. Então a gente começa a estabelecer a necessidade de mais contato e não simplesmente fazer as coisas de forma automatizada. Para a gente começa aí um desafio nesse momento. Se você está preocupado com qual carreira seguir, é só pensar em alguma coisa que você goste, ou uma área que você goste, né? E começar a investigar um pouco mais em que medida que essa profissão tem muitas rotinas ou pode ser muito rotineiro ou não. Quanto mais rotineira, maior a chance dessa profissão ser automatizada ou em grande parte automatizada. Se você já está na área, né, é você avaliar um pouco mais o seu trabalho, pensando aquilo que é algo que está estabelecido como rotina. Cuidado só, porque se você está na área, uma tendência que a gente tem é achar que na nossa área não existe como, que tudo na nossa área é muito mais importante do que as outras. Exemplos são alguns engenheiros, por exemplo, de projetos, né? Alguns costumam dizer assim, mas fazer um projeto é tão complexo, mas aí você começa a descobrir que já tem softwares que fazem coisas em termos de projetos de engenharia com uma complexidade muito grande. É claro que precisa do acabamento, é claro que precisa, né, de ajustes de um engenheiro, mas de uma forma geral a gente já tem, né, softwares que ajudam a fazer todos esses planejamentos, então, esses projetos. Então, a gente imaginar que não importa a área, se ela existe muita rotina e vale a pena, né, a gente consegue fazer a escala, a chance dela ser automatizada é maior. Ajudei? Espero que sim. Beijo grande.